Olá, muito bem-vindos a Astromônica. Hoy viajamos en una de las islas más enigmáticas del Mediterráneo, la isla de Malta, un lugar donde la historia oficial se mezcla con leyendas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Templos megalíticos mais antigos do que as pirâmides, carreteras de pedras que nadie sabe quem las hizo, e um hiporreo subterrâneo com miles de huesos e crânios que parecem não humanos. E sim, vamos falar do museu que está em la calle principal de Valletta, donde exibem estes crânios que parecem de civilizações perdidas ou de incluso extraterrestre. Vamos a descobri-los juntos. Activa a campanita e quédate hasta el final e põe like se te gusta, porque este mistério é de los que deixam com a pele de gallina. Malta é diminuta, são solo 316 quilômetros, pero guarda secretos de hace mais de 5.000 anos, mucho antes de los fenicios, de los romanos ou de los caballeros de Malta. Já existia uma civilização desconhecida que construiu templos gigantescos sem metal e sem as ruedas. Os templos megalíticos de Hagarkin, Minadra ou Tarshien são os mais antigos do mundo construídos por el ser humano. Têm formas de deusas gordas, as famosas Fat Ladies, e alineações astronômicas perfeitas. Pero hay más, las Carts Hoods, los surcos em la pedra que parecem carreteras antigas, pero nadie sabe para que sirvam e nem quem las hizo. Algunas chegam hasta el mar, como que se los carros hubieran seguido hasta el agua. Está la gran protagonista de hoy, que es el hiporreo de Hal Saflieni. El hiporreo, um templo subterrâneo de outro mundo. Imagínate esto, em 1902, uns obreiros que construíam uma casa em Paola, que é um pueblo cerca de Valletta, romperam acidentalmente el suelo e descobriram uma cidade subterrânea de 3 níveis, escavada em roca caliza. El Ralph Sagliel el hipogeu, el Ralph Saflieni hipogeu. É o único em el mundo. É um cemitério e templo tallado a la mano que barra hasta 10 metros de la terra. Tem salas, tem pasillos e uma famosa Câmara del Oráculo. Lo mais alucinante, sua acústica é perfeita. Se sussurras em uma esquina, o sonido amplifica e ressuena por todo o complexo, como se fosse um micrófono natural. Os científicos han comprovado que certas frequências, ao redor de 110 Hz, afetam o cérebro humano. Podem induzir a estados de transe ou cambiar o estado de consciência. Era um lugar para rituais? Um oráculo? Um portal a outro mundo? Nadie lo sabe com certeza. Se encontraram restos de 7.000 pessoas. E aqui vem o que mais intriga. Quando escavaram em Porreu, apareceram crânios com formas meio estranhas, alargados, com frente alta e sem sutura sarrinal normal. Essa linha que todos nós outros temos em meio do crânio. Alguns pareciam tão diferentes que rapidamente surgiram as teorias. Eram de uma raça desconhecida? Poderiam ser os gigantes? Ou incluso de uma civilização extraterrestre? Estes crânios estão em el Musa, que é o Museu de Valletta. É um edifício barroco precioso. E aí é onde hoje podem vê-los, pelo menos alguns, porque parte da coleção se la levaram para a investigação. O que diz a ciência? Os estudos forenses indicam que são deformados artificialmente, como assim alguns pueblos antigos com tablas. Poderiam ser variações naturais, problemas genéticos
o incluso una característica de essa antiga poblação maltesa. Não há evidência de ADN extraterrestre nem nada parecido, pero isso não detém as teorias. Alguns investigadores alternativos dizem que estes crânios desapareceram durante anos e que sua forma é demasiado estranha para ser só humanos comuns. E que mais esconde Malta? Además del hipogeo y de los cráneos, Malta tiene leyenda de los pasadizos subterrâneos que conectam toda a isla. Alguns dizem que levam hasta o próprio hipogeu. Histórias de ninhos que desapareceram em catacumbas. E a grande pergunta: por que esta pequena isla tem tanta tecnologia megalítica tão antiga? Muitos creem que Malta foi parte de uma civilização avançada que desapareceu, quizá por um cataclismo. Outros falam de influências atlantes ou incluso visitas antigas. A ciência diz: era uma cultura neolítica muito avançada em astronomia e arquitetura, llena de perguntas e respostas. Agora, imagínate isto: Malta e Cerdeña estão separadas por menos de 300 quilômetros del mar, um trajeto curto em barco, quase um suspiro em termos antigos. Sin embargo, ambas islas se compartem secretos, construções megalíticas impressionantes, alineações astronômicas e leyendas que hablam de seres de grande tamanho que habitaram estas terras há miles de anos. Em Cerdeña, a civilização nurárrica dejou mais de 300 tombe de diante das tumbas de gigantes. São tumbas coletivas monumentais, com pedras enormes que formam uma espécie de cabeça de touro ou uma nave invertida. Os locais la chamam assim desde sempre, porque, segundo as leyendas, dentro encontraram huesos de gigantes. Há relatos antigos de esqueletos com fêmures de mais de 1,5 metros, crânios desproporcionados e estaturas colossais, como as de Mont e Brahma, que foram os guerreiros de pedra de quase 2,5 metros de altura. Os investigadores mencionam hallazgos em el passado de restos ósseos inusualmente grandes cerca de sítios como o Monte de Aconde, uma estranha plataforma piramidal que parece um zigurat mesopotâmico, com mais de 6.000 anos de antiguidade. Mira lo curioso, tanto em Malta como em Cerdenha encontraram templos subterrâneos ou hipogeus, estruturas megalíticas sem metal nem rueda, e relatos de seres diferentes, crânios alargados em Malta e gigantes em Cerdeña. Alguns teóricos sugerem que estas duas islas poderiam haver formado parte da mesma rede antiga, quizás conectada por marinheiros pré-históricos que compartilham conhecimentos, ou incluso uma mesma população com características físicas pouco comuns. Eram solamente variações genéticas? Ou estamos ante um vestígios de uma civilização olvidada da história oficial? Lo que é seguro é que, mirando o mapa, Malta e Cerdeña parecem duas peças de um mesmo rompecabezas mediterrâneo de um livro de mistérios. Malta e Cerdeña nos demonstram que o Mediterrâneo antigo guarda muito mais secretos de los que imaginamos. Ele porreu com sua acústica hipnótica, os crânios enigmáticos do Museu de la Calle Principal de Valletta e las tumbas de gigantes del outro lado del mar. Todo parece sussurrarmos que houve algo especial em estas islas há miles de anos. ¿Crees que existe uma conexão real entre Malta e Cerdeña? ¿Eram solamente humanos altos ou há algo mais em estas leyendas de gigantes?
Cuéntame tu teoría en los comentarios. ¿Te gustó este viaje por el misterio? Dame un like, nos apoya muchísimo. Suscríbete y activa la campanita. Próximo video podemos profundizar Cerdeña en otro enigma mediterráneo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima aventura. Sim, sim. Eu falei muito desse.